Todos dizem que o ponto mais difícil a se estudar do direito penal, de todo o conhecimento jurídico penal, é a teoria do delito. É reconhecidamente o ponto-chave para a aprendizagem e para o desenvolvimento do conhecimento em todas as áreas do direito penal. A teoria do delito é uma elaboração muito complexa, de quase 200 anos de idade, e que segue sendo elaborada todos os dias. Daí a grande dificuldade. E eu sempre pensei que esse é o ponto de partida para o estudo do direito penal, mas que ele poderia ser suavizado de alguma forma. As pessoas que fazem uma primeira aproximação ao conhecimento jurídico penal vão se deparar com a teoria do delito. Então, por que não explicá-la com o conhecimento que as pessoas têm? Ou seja, explicar uma teoria do delito sem juridiquês, ou seja, sem a terminologia jurídica. Aquela teoria do delito, a base da teoria do delito, a base do desenvolvimento dela, é simplesmente uma forma de coexistir entre as pessoas. E é isso que é preciso ter em mente, e é possível perfeitamente trabalhar com uma explicação simples e que serve para resolver todos os problemas que vai se enfrentar em teoria do delito, com a recordação de uma ideia geral do que é o crime, ou o que é um sistema de castigo, um sistema de apuração de responsabilidade penal. Se você tiver essa noção, sem a impressão técnica, a terminologia técnica, antes de estudar a própria técnica, o caminho fica muito mais suave. E é isso que eu pretendo nessa primeira aula tratar com vocês. Vejam bem, a primeira questão, ou o primeiro ponto a se pensar, é para que foi feita uma teoria do delito? Para que serve isso? Ou seja, o fato é que o direito penal é necessário para que a gente possa conviver. Num sistema em que as pessoas convivem, é preciso que hajam regras. Percebam que as regras são algo próprio da inter-relação humana. Quando uma pessoa está sozinha, não é necessário regra. Pense no Robinson Crusoe na ilha, perdido, sozinho, ele pode fazer absolutamente o que ele quiser. Quando chega o índio sexta-feira e precisam conviver duas pessoas, é preciso ter regra. No fundo, o direito penal é um conjunto de regras. E quais são essas regras e como é que elas são montadas? Elas são montadas dentro de uma ideia de convivência. Ou seja, se vamos conviver entre nós, é preciso saber o que é possível fazer e o que não é tolerável entre nós fazer. Porque, claro, nós podemos ter muitas regras e temos regras de convivência, como se cumprimenta uma pessoa, né? Como se convive com uma pessoa, as regras de etiqueta no almoço, nós temos regras para tudo, né? Então, uma regra de conviver pode ter vários níveis de convivência. O direito penal se reserva somente para aquilo que é absolutamente intolerável, ou seja, nós criamos normas para proibir ou para evitar comportamentos intoleráveis. E o que é que são esses comportamentos? Ora, só podem ser condutas. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, eu só posso regulamentar como proibição, proibir a alguém de algo que aquela pessoa possa fazer ou não fazer. Portanto, esse conjunto de regras é um conjunto de regras de convivência que visa delimitar aquilo que é intolerável que as pessoas façam ou deixem de fazer. Ora, se isso é assim, só posso castigar alguém que possa fazer algo ou deixar de fazer algo que seja absolutamente intolerável para a convivência, este resultado compõe uma lista. Por que uma lista? Ora, uma lista de coisas que nós não podemos fazer ou que devemos obrigatoriamente fazer para poder conviver. Se em qualquer ambiente penal, se a gente imaginasse que aqui nesse ambiente agora a gente está criando um novo lugar de convivência, um novo país, uma nova cidade que vai ter suas regras, ora, a gente estabeleceria primeiramente e antes de tudo aquilo que não dá para fazer de jeito nenhum. Essa é uma lista de regras. E por que a gente faz uma lista? Ora, para que as pessoas saibam. Se a ideia é que as pessoas se comportem de acordo com essas regras, é preciso que elas saibam das regras. E, portanto, se estabelece uma lista daquilo que é proibido. Tá? Esse é o primeiro ponto. Estabelecemos para conviver uma lista do que é proibido. Acontece que aquilo que se castiga, ou essas condutas, estão nessa lista para não serem surpresas. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho uma lista para que as pessoas saibam aquilo que é proibido, também é necessária essa lista para que as pessoas não sejam surpreendidos por um comportamento proibido que elas não sabiam. Né? O lógico é isso. Né? O lógico é que eu só possa cumprir uma regra que eu conheço.
também por essa razão se estabelecem essa lista de regras. E é claro, essa lista de regras está voltada somente para aquilo que é essencial para a convivência. Por quê? Ora, por uma razão muito simples. Nós podemos ter ou devemos potenciar a maior liberdade possível entre as pessoas. Qualquer pessoa que queira conviver num ambiente vai procurar proporcionar para si mesmo a maior liberdade possível. Como é que eu consigo essa maior liberdade possível? Eu consigo essa maior liberdade possível através de um mecanismo de proibição restrito. Proíbo somente aquilo que não dá para tolerar. É evidente que eu posso ter outros grupamentos de regras menos graves para outras coisas, mas se a matéria é penal, ou seja, se afinal vai ter um castigo e um castigo muito grave, é preciso que isso seja reservado somente para aqueles comportamentos que sejam absolutamente intoleráveis. Muito bem. Essas violações que vão estar nessa lista, elas também não são todas iguais. Todos nós sabemos que mesmo diante de coisas graves que são proibidas ou que devem ser proibidas para uma boa convivência, existe um escalonamento. Existem comportamentos que são graves, mas não tanto, e outros que são muitíssimo graves. E como é que se escalona isso? Como é que se mede essa gravidade entre essas coisas? Ora, deve-se pensar primeiramente a respeito daquilo que é atingido como resultado dessa intervenção. Existe uma proibição de várias condutas e uma obrigação de fazer várias outras. Ora, nessa lista existem coisas que produzem resultados mais graves, aflitivos, por exemplo, da vida, aflitivos da liberdade das pessoas, e outros que produzem efeitos graves, mas não tão graves, como podem ser afetações a coisas úteis ou interesses importantes das pessoas, tais como patrimônio, tais como honra e etc., mas que não são iguais a atingir a própria pessoa. Claro que esse escalonamento se dá de acordo com esses objetos atingidos. E é mais, dentro de um mesmo objeto atingido, também é necessário fazer um outro escalonamento, que é o escalonamento entre aquilo que as pessoas fazem intencionalmente e aquilo que elas fazem sem querer. Mesmo a afetação da vida de uma pessoa ou a afetação da sua liberdade, que são resultados graves, naturalmente, esses resultados graves podem ter sido praticados intencionalmente por alguém ou sem querer. É claro que os dois são graves, mas a afetação intencional é mais grave. Então, aqui também há uma escala de proporcionalidade, né? Pode-se exigir da pessoa que não pretenda lesionar ou prejudicar outra, mas pode-se exigir dela também que tome determinados cuidados para evitar resultados não desejados, nem por ela e nem por aquele que sofre o resultado, né? E que devem ser cuidados tomados passíveis de exigência das normas. Então, recapitulando, essas normas devem ser normas de convivência, uma lista apresentada para as pessoas, e essa lista apresentada para as pessoas, contemplando escalonadamente os efeitos que acontecem para elas, dentro de graus também relativos àquilo que a pessoa pretende ou faz sem querer. Essa é o resumo das coisas até aqui. Mas não para por aí. A gente precisa ter, ao lado dessas situações, que são situações normais, situações de convivência normais, uma previsão, porque a vida da gente não acontece em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão. A vida da gente é sujeita a sobressaltos, a vida da gente é sujeita a determinadas circunstâncias que são capazes de modificar ou de transformar uma situação normal numa situação excepcional frente ao teu comportamento. Ou seja, mesmo que eu saiba que é proibido determinada atividade ou deixar de fazer determinada atividade porque são essenciais para a convivência, em situações de emergência, em situações que eu me veja premido por uma emergência, é possível que eu transgrida essas regras. É claro, e ninguém vai exigir de todas as pessoas, não seria lógico exigir de todas as pessoas que se comportassem de uma maneira adequada, ajustada às normas, por exemplo, numa situação de perigo próprio, uma situação em que ela própria sofre riscos de vida.
É óbvio que o comportamento dessa pessoa não vai ser o mesmo de obediência das normas, por muito que ela queira obedecer às normas. Então não se trata propriamente de uma violação da forma de proceder, mas muito mais de uma outra coisa, de uma atitude frente à situação de perigo, que por causa da situação de perigo gera para essa pessoa uma possibilidade excepcional de atuar. Ou seja, ao lado do que é uma lista do proibido para convivermos, é necessário ter uma lista de exceções. Essas exceções devem estar previstas, portanto. Ou seja, deve haver uma lista, uma previsão. Por que é uma previsão? Ora, porque eu tenho que também saber quais são os limites que me permitem saltar a regra. Ou seja, eu tenho uma regra de convivência e sei que é possível, numa situação de emergência, passar por cima dessa proibição. Mas quais especificamente são essas situações de emergência? Em que condições? Isso também é preciso prever, é preciso saber. Então, aqueles que desenvolveram uma teoria do delito, desenvolveram as duas listas. Desenvolveram primeiro uma lista do proibido e depois uma lista de exceções. Ou seja, é preciso saber o momento, é preciso dar a saber aquilo que se pode ou não se pode fazer, e é preciso dar a saber em que situações o que se pode e não se pode fazer deve ou pode ser subvertido. Tem a aprovação da comunidade para ser subvertido. Pois bem, dito isso, não está terminado o nosso problema. Por que não está terminado o nosso problema? Porque mesmo que a gente tenha resolvido o que é preciso para conviver, o que é proibido, as exceções, e tenha previsto todas as hipóteses de comportamento que sejam necessárias para ter um mínimo de convivência razoável, não é possível tratar todas as pessoas do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que transgridem as regras têm certas qualidades próprias que não são iguais entre si. Imagine, por exemplo, que você está num almoço de família e tal, e aí entre as pessoas à mesa encontra-se um bebê de 1 ano de idade. E que, junto com as pessoas comendo, está o bebê mexendo no prato, tentando comer, naquela dificuldade. E, de repente, esse bebê joga o prato com a comida no chão, deliberadamente. É óbvio que todas as pessoas que estão à mesa vão pensar, bom, ele não sabe o que está fazendo, ele achou que era uma brincadeira, e todos vão dar risada. Mas imagine que nessa mesma mesa, nesse mesmo almoço, na semana seguinte, quem joga o prato no chão é um adolescente aborrecido com a conversa que se encontra à mesa. A atitude das pessoas frente a esse adolescente vai ser de repreensão, de dizer que ele é mal educado, de dizer que ele está fazendo alguma coisa errada. Não vai ser a mesma risada que deram da criança de 1 ano. Por que será, hein? Ora, as normas também têm essa característica. As normas destinam-se à conduta de pessoas. Mas nem todas as pessoas são iguais frente às normas. Há algo que é central aqui e que é preciso ter em mente. Ora, as pessoas que não têm condições de compreender as normas não podem ter contra si a mesma classe de exigência que se tem frente às pessoas que não compreendem as normas, as pessoas que compreendem as normas normalmente, digo. Quem compreende deve responder com todos os consectários legais, e aquele que não compreende deve ter algum tipo de perdão. Ou seja, ao lado da lista de coisas proibidas e da lista de exceções, é preciso também ter regras a respeito especificamente das pessoas com dificuldade de conhecimento das regras. Isso pode vir de dois pontos. Uma incapacidade biológica, ou seja, uma incapacidade de desenvolvimento. Uma criança de 1 ano de idade que cometa algo que pudesse ser delito, evidentemente, não pode responder por delito. Não tem a menor ideia do cumprimento das normas do que realiza, não é? E, ao mesmo tempo, nós temos que ter alguma regra para as situações excepcionais de doenças incapacitantes, de situações de equívocos que as pessoas cometam que, eventualmente, não possam estar cientes de que existe uma proibição naquele caso concreto.
as pessoas têm que perceber, vejam, as normas regulam condutas, como eu disse no começo. Portanto, é preciso que as pessoas que estão reguladas por essas condutas tenham condições de entender aquilo que fazem e tenham condições de entender as normas a respeito daquilo que fazem. Uma eventual condição pessoal que prejudique a compreensão do que se faz ou que prejudique a compreensão daquilo que é a norma, deve levar essas pessoas a uma situação peculiar e especial de não afetação, de não responderem com as consequências jurídicas de uma prática delitiva. Então, aqui, de novo, cabe uma pausa para uma recapitulação e imaginar o que vimos até aqui. Resumindo, do que nós estamos tratando é uma lista de coisas proibidas para conviver a respeito do que é intolerável, escalonada segundo gravidades de resultado e gravidades de conduta. De outro lado, uma lista de exceções para situações excepcionais que podem acontecer e que vão permitir excepcionalmente que se viole as regras gerais. E em terceiro lugar, um bloco de situações descritivas das condições pessoais daqueles que não têm condições de cumprir as regras previstas. Esse é o resumo do que vimos até aqui. Mas prosseguimos. Vejam, não basta que se tenham essas regras a respeito das pessoas ou a respeito das normas. É preciso ir um pouco além. É evidente que quando uma pessoa que não tem condições de compreender a norma ou compreender o que está fazendo pode ser perdoada, isso é uma questão pessoal dela. Mas, além dessa questão pessoal, existe algo que deve ser pensado, mesmo para as pessoas que reúnem condições perfeitas de entender as normas e de entender o que estão fazendo. As pessoas podem enganar-se. Vejam se isso não é do cotidiano. Todos nós, numa relação normal, alguém passa perto de você, pisa no teu pé. É muito diferente se essa pessoa intencionalmente pisou no teu pé, ciente que pisava no teu pé, ou se ela passou e sem querer pisou no teu pé. O tratamento que você vai dispensar para essa pessoa é diferente. E veja, e aí não é por condições pessoais dela, mas por algum engano que eventualmente ela tenha cometido. O mesmo se dá quando, por exemplo, uma pessoa pega um objeto que te pertence, ou celular, imagina um celular esquecido em uma mesa, que é igual, o da pessoa é igual ao teu. Os dois estão na mesa, ela pega o teu e sai. Ora, isso não é propriamente uma pretensão de subtrair o teu celular, se fosse ela não deixava o dela no lugar. A questão toda é possível que uma pessoa se engane frente àquilo que é proibido? Claro que é. E o sujeito que se engana nunca pode ser tratado do mesmo modo que aquele que sabe exatamente o que está fazendo. Pensemos que essa pessoa está fazendo algo que está na lista do proibido. Ao estar na lista do proibido, tem então uma dimensão daquilo que é preciso ser feito. Pois bem, eu tenho essa proibição e a pessoa realiza o proibido por engano. É evidente que ela não pode ter o mesmo tratamento de quem sabe o que está fazendo. Mas há níveis diferentes desse engano. Há enganos tais que qualquer pessoa no lugar dessa pessoa cometeria também. E estes, obviamente, devem ser perdoados. Mas aqueles enganos que, com um pouquinho mais de cuidado, as pessoas não cometeriam, de modo geral, e essa pessoa cometeu, trazem para ela ainda algum nível de responsabilidade que, obviamente, não é igual à atitude que a gente deve ter frente àquele que sabe o que está fazendo, mas também não é igual à atitude que a gente deve ter frente àquele que se engana. E é um engano que qualquer pessoa cometeria. Portanto, nós temos que ter uma regra de elaboração do engano. E não para por aí. Imagine ainda que eu tenho que ter uma situação concreta de previsão para aquele sujeito que intencionalmente, que é bem o contrário do engano, aquele que intencionalmente pretende produzir um resultado, mas não consegue. Imagine que eu tenho uma lista do que é proibido, e essa pessoa não está numa situação de excepcionalidade, essa pessoa não é uma daquelas que não podem compreender a norma, ela não se engana, ao contrário, ela quer a produção de um resultado, mas não consegue. Um atentado contra qualquer coisa que seja cara para nós, vida, patrimônio, etc. As coisas
que podem ser afetadas pelo intento dessa pessoa que não logra êxito, devem ou não devem ser objeto da norma? Será que nós teremos que aguardar a que a pessoa consiga produzir o resultado desvalioso socialmente para castigá-la? Isso também deve ser pensado. Para uma boa teoria do delito, é preciso pensar naquelas pretensões de realizar um resultado desvalioso que não logram êxito. Obviamente, não vai ser tratada com a mesma sanção daquelas que logram êxito, mas alguma sanção há de ter para aquela pessoa que pretendeu realizar algo que era proibido. E, por último, há também que se pensar do ponto de vista daquelas pessoas que não realizam elas propriamente aquilo que é proibido, mas que sim contribuem para uma realização desse tipo. A pessoa sabe, eventualmente, que a norma proíbe uma determinada conduta e ela, para não realizar essa conduta e não ser criminalizada, então ela faz com que outra, em lugar dela, realize isso. Obviamente, quem realiza uma conduta proibida vai ter responsabilidade, mas todos aqueles que contribuem deliberadamente para essa realização também devem ser alcançados. Claro que na medida dessa contribuição, quanto mais importante a contribuição, mais importante a sanção. E quanto menos importante a contribuição, menos importante a sanção. Com estes elementos em mente, ditos até aqui, você tem uma teoria do delito. Este é um resumo completo da teoria do delito, sem uma palavra técnica de direito penal. Recapitulando o fim, para fazer um fecho de tudo. Vamos ver como é que ficou isso. Desde um ponto de vista não técnico, ou seja, sem o uso de palavras jurídicas, pode-se dizer que uma teoria do delito é uma lista de proibições. Essas proibições são condutas que afligem coisas essenciais para o desenvolvimento de uma comunidade. Essas condutas são escalonadas entre proibições mais graves e menos graves, conforme o resultado que produzam e conforme se o sujeito queria produzir esse resultado ou produziu sem querer. Ao lado disso, há que se compor uma lista de exceções para as situações excepcionais em que vai se admitir que uma pessoa eventualmente viole aquilo que está proibido. Ao lado disso, uma outra lista de características de pessoas que não podem compreender as normas de convivência e que, portanto, devem ser perdoadas por razões pessoais. Não é que se afirme que aquilo é legítimo, mas que aquelas pessoas não podem ser castigadas pelo ilegítimo que praticaram. Depois, uma composição de regras a respeito de quem se engana e não se engana, de modo a perdoar os enganos que sejam factíveis por qualquer pessoa, de modo a atenuar a sanção dos enganos que não são perdoáveis, mas que também não compõem a situação de quem sabe o que está fazendo. Depois, um castigo mais moderado para aqueles que tentaram realizar o proibido e não conseguiram. E, por último, uma regra para aquelas pessoas que contribuíram para a produção do resultado de algo que estava na lista do proibido, mesmo que não tenham realizado exatamente a conduta. Com isso, você consegue explicar a teoria do delito para qualquer pessoa. Isso é uma teoria do delito acessível a todos, mesmo que não sejam do plano do direito, mesmo que não sejam juristas e mesmo que não sejam alunos de direito. Por hoje, ficamos por aqui.